Romanos capítulo 6. Hoje nós vamos nos ater do verso 15 ao verso 23, que é a segunda parte ali do texto do capítulo 6, a qual do verso 1 até o verso 14, nós meditamos nesses versos nos últimos 2 domingos, se não me engano eu. Então vamos dar continuidade hoje. Todos acharam? Vamos fazer conforme estamos fazendo sempre. De acordo com o que formos expondo aqui o texto, nós vamos fazendo a leitura do mesmo. Capítulo 6, verso 15 ao verso 23. Queridos, Paulo continua expondo a palavra. Paulo continua instruindo a igreja que está ali em Roma. E a vertente a que Paulo está tratando continua a mesma. Nós observamos que Paulo nos instruiu juntamente com esses irmãos, nossos pregressos irmãos lá na igreja de Roma, diversos assuntos. E aqui nós chegamos numa linha tênue, numa linha reta, em que Paulo está tratando sobre a justificação. O escopo do capítulo 6, ele está sob a luz do capítulo 5, na perspectiva da justificação, onde Paulo trouxe a pessoa do primeiro Adão caído, onde ele fala que é a nossa realidade adâmica caída, e aonde na segunda parte ele traz o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que trouxe justificação para nós. Então o primeiro ponto que ele estabelece aqui, e que serve de pano de fundo aqui para o capítulo 6, é a justificação. Justificação, o ato de sermos justificados. E Paulo deixa isso bem claro para a sua comunidade leitora, que a justificação é um ato. É simplesmente a perspectiva do próprio Senhor estabelecer e dizer, vocês estão justificados. Mas Paulo segue uma linha reta agora, uma linha em que mostra que ela está no presente e ela vai ser contínua até no dia da nossa morte, que é a santificação. Ou seja, a santificação, que é um processo do Espírito Santo nos conduzindo por caminhos retos, nos conduzindo por caminhos que agradam a Deus, justificando as nossas práticas e nos ensinando o caminho que nós devemos andar. Nós sabemos que ser santo, ter sido justificado e viver uma vida em santidade não é nada fácil. Mas essa é o grande chamamento do Senhor para nós, sede santos. E aqui Paulo começa a instruir a sua igreja dizendo assim, vocês têm que ser santos. E ele começa a mostrar, como vimos nos domingos passados, que esse chamamento de sermos santos está na perspectiva não da nossa própria força, mas simplesmente pelo ato que nós morremos com Cristo. E por termos morrido com Cristo, nós morremos para o pecado. Estamos mortos para o pecado e por termos nascido com Cristo, nós agora temos a capacidade de podermos em Cristo viver uma vida diferenciada da qual nós vivíamos. E ele segue mostrando isso e dizendo assim, é impossível para aqueles que nasceram com Cristo através da ressurreição, morreram com Cristo através ali da cruz, através do sepultamento, e essa foi feita numa profissão de fé, através do santo batismo. É impossível para essas pessoas viverem em pecado. Por quê? Porque estão mortas para o pecado. E agora, a partir do verso 15, ele começa a trazer esse mesmo entendimento de uma forma mais abrangente. Eu quero, de forma introdutória, para que nós possamos entender o que Paulo vai estar falando aqui do verso 15 ao verso 23, quero trazer 3 pontos para que nós possamos ter uma luz melhor. Olha só. Após deixar claro que o crente não vive na prática do pecado por estar morto em Cristo, ou seja, ter morrido para o pecado, aqui ele reitera, e nós devemos prestar muita atenção agora, a sua conduta de vida irá dizer quem você serve. Ou seja, a forma como o crente vive aponta e diz, declara a quem ele serve. Se ele serve ao pecado ou se ele serve a Cristo. Isso deixa muito claro aqui para Paulo. Paulo deixa isso muito claro para a sua comunidade leitora e tem que estar clara para nós. A forma como eu vivo
ela vai estar apontando e direcionando a quem é e a quem eu sirvo, quem é o meu Senhor. É impossível você viver de forma pecaminosa e falar que você é servo de Cristo. É impossível você viver para as delícias desse mundo, para os prazeres desse mundo e dizer que você é de Cristo. Por quê? Porque é incompatível. E Paulo vai estar tratando isso aqui. Uma segunda demanda, Paulo não faz propaganda enganosa quando ensina sobre liberdade. Paulo é claro: fostes livres do pecado, mas agora vocês são escravos de Cristo. Essa tônica vai estar no verso 18, no verso 22 desse bloco. Ou seja, Paulo está dizendo assim: vocês estão livres do pecado, mas vocês não estão livres para fazer o que vocês quiserem. A vida não é assim: agora eu estou livre do pecado e faço o que eu quero. Agora eu não tenho mais nenhum jugo que está sobre mim e vivo fazendo o que eu quero. Pelo contrário, agora você tem um Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus, que te chama obrigatoriamente para você viver com práticas e atos de justiça. Tudo que você falar, tudo que você fizer, tem que ser santo. Senão é incompatível com seu Senhor. Paulo vai deixar isso claro aqui nesse texto. E por último, da morte para a vida. Estávamos mortos, mas agora em Cristo encontramos vida. Paulo finaliza aqui mostrando e deixando claro para a sua comunidade de leitura: vocês estavam mortos há pouco tempo atrás, mas por causa de Cristo, por um favor que não se explica, vocês têm vida, e vida eterna. Esse é o resumo do que nós vamos estar vendo a partir de agora, do verso 15 e do verso até o verso 23. Para que a gente possa ter um pouquinho mais de clareza, permita trazer uma ilustração aqui para vocês. É como nós olharmos para uma pessoa recém-convertida. Quem é o recém-convertido? É aquele que abraçou a fé por agora, hoje, ontem. É aquele que está sorridente para tudo. Quem conhece um recém-convertido e quem lembra dos seus primeiros momentos da conversão, não se esquece nunca desses primeiros dias. Você sorri para tudo, você vê flores em tudo, você não consegue ver mal em nada, e até o mal que chega para você se torna em bem, porque tudo para você é maravilhoso demais. Você luta para falar as coisas corretas, você luta para deixar de mentir, você luta para se afastar das promiscuidades, você luta para abandonar todo o mal, e com todo o prazer, com toda a força do mundo. Esse é o recém-convertido. Lê Bíblia o tempo inteiro, está procurando conhecer novos livros, está procurando fazer parte de novos grupos da igreja, novos grupos de conhecimento, novos grupos de estudo. Esse é o recém-convertido. É aquele amor que não é incomparável. Agora nós temos uma outra figura, que é o eterno convencido. O eterno convencido é aquele que está há muito tempo na igreja. Ele não foi justificado, mas ele se passa por um convertido. Ele se veste como nós nos vestimos. Ele fala como nós falamos. Ele lê a Bíblia que nós lemos. E muitas das vezes ele conhece mais do que nós conhecemos. A vida dele parece que anda redondinha. Mas o Senhor Jesus diz que são sepulcros caiados. Por fora é tudo muito bonito, mas por dentro é morte. Não houve conversão. Não houve justificação. Aquela pessoa não consegue abandonar as mentiras, ele não consegue abandonar as prostituições, ele não consegue abandonar as mazelas, ele não consegue deixar de ser mesquinho, ele não consegue abandonar os vícios. Esse é o eterno convencido. E isso é o que Paulo está mostrando e o que as Escrituras deixam bem claro, que o caminho desses tais, desses pseudos irmãos, é um caminho de perdição. Por que nós falamos e estamos batendo nessa tecla tantos domingos? Reparem nisso. É porque Deus tem propósito para comunicar algumas verdades no nosso coração. Sabe, irmãos, se alguém aqui no nosso meio ainda tem esse vestígio, abandona. Abandona, porque Deus está falando inúmeras vezes a mesma coisa. Sai fora. Abre mão. Joga para longe aquela praticazinha pecaminosa que tanto ofende o Senhor. Terrível isso. Essa é a figura que nós temos aqui.
E a partir de agora o apóstolo Paulo começa a clarear o que está dizendo, e nós vamos começar a olhar verso por verso, para que nós possamos entender o que está sendo tratado aqui. Verso 15 e verso 16. Vamos fazer a leitura aí desses dois versos? Olha só o que diz a palavra. E daí? Havemos de pecar? Porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Nesses dois versos, aqui o que Paulo está tratando, de forma resumida, que a vida deles deve ser destituída do pecado, pois aquele a quem eles se dedicam é o seu Senhor. Paulo agora está comunicando essa mensagem ali para a igreja de Roma e dizendo assim: irmãos, se vocês estão servindo o pecado, se vocês estão dedicando ao pecado, o servo de vocês, o Senhor de vocês é o pecado. E se vocês estão vivendo uma vida justa e pia, o Senhor de vocês é o Senhor Jesus Cristo. Agora uma coisa eu quero chamar a atenção para vocês aqui nesse verso. Observe um fato interessante, é a segunda vez que Paulo levanta a mesma hipótese escabrosa. Prestem atenção. A primeira vez ele levanta aqui bem no iniciozinho, que é o verso 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele vai fazer a mesma resposta no verso 2 que ele está respondendo aqui no verso 15. De modo nenhum. Mas observem, no mesmo capítulo, Paulo levanta duas vezes a mesma questão, e essa questão todo crente sabe que é escabrosa, e Paulo sabe que é tão escabroso quanto, e repete. Interessante. Eu parafraseei como se Paulo estivesse dizendo assim: e aí, vamos pecar? Vamos continuar pecando? Vamos continuar nos divertindo? Vamos continuar nos deleites do pecado? Agora olha só, o que tem na cabeça de Paulo para trazer tal demanda para a igreja? Esse questionamento tem que surgir para nós. O que tem na cabeça de Paulo para trazer tal demanda para a igreja? E aí eu posso responder assim: não é Paulo. Não é Paulo. Ele é somente o servo. O canal que está sendo usado. Quem está falando aqui é o Espírito Santo. Percebem? Paulo é só o canal humano que Deus está usando para transmitir a mensagem. Quem está instruindo o mesmo assunto por duas vezes é o Espírito Santo. E observem, se o Espírito Santo está fazendo, o Espírito Santo tem o conhecimento profundo e verdadeiro do coração de cada um que está recebendo essa mensagem. É claro que Paulo sabia, por uma perspectiva macro das coisas, por uma perspectiva geral, por ser o homem de Deus, por estar nessa caminhada, que essa probabilidade poderia surgir no coração das pessoas. Mas o Espírito Santo sabia na particularidade. O que o Espírito Santo está fazendo aqui através dos escritos de Paulo? Ele está chegando para essa comunidade e dizendo assim: parem de continuar, ou de tentarem, ou de cogitarem querer viver pelo pecado, acreditando que a abundância do pecado vai trazer graça de Deus. Isso é totalmente equivocado. Não façam isso. Não façam isso de forma nenhuma. Por quê? Porque isso é errado, isso é mentira. E é por isso que está sendo retratado aqui duas vezes. E tanto na primeira resposta, quanto na segunda, a resposta é a mesma: de forma nenhuma. Essa palavra aqui no grego, irmãos, ela não tem nem tradução, mas a expressão mais próxima que nós podemos dizer é uma resposta contraditória com muita força: de jeito nenhum. Em nome de Deus, afaste isso aí para lá. Não pense nessas coisas. Por quê? Porque isso não vai acontecer. Tem muitas pessoas que pensam, e você vai ver no percorrer da história, que se eu continuar no pecado, se eu continuar no deleite do pecado, Deus vai me agraciar, Deus vai me abençoar, Deus vai me perdoar. Olha, irmãos, não pense que Deus vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ainda mais de tais pessoas que pensam que podem continuar no pecado porque eles vão encontrar graça. Não, isso não vai acontecer. Você fala assim: mas pastor, isso aconteceu? É só você olhar no decorrer das Escrituras. No livro de Judas, nas outras epístolas paulinas, você vai perceber que a luta dos apóstolos, a luta dos escritores, é contra uma classe de pessoas que está cada vez mais distante de Deus.
chegam aqui os gnósticos, chegam aqui pessoas que estão totalmente alienadas em relação às coisas do Senhor Deus, que evocam viver em promiscuidade. E você percebe que o transcorrer dos séculos apresenta uma igreja que se afunilava no pecado, que se enfiava no pecado e acreditava que Deus transbordaria a graça. Aqui, por cerca de 1880 e pouco, tem um exemplo chamado Grigori Rasputin. É um monge louco russo. Ele não terminou seu período de estudo, mas ele simplesmente acreditava e propagava isso. Nos entregamos aos prazeres sexuais para que a graça possa ser mais abundante do que o pecado. E uma das propostas desse homem era que as mulheres tivessem relação com ele para que elas pudessem ser curadas. E esse era um homem que fez um estardalhaço na Rússia em nome de Deus. Isso percorre a história, percorre até os dias de hoje. Você percebe que existe isso nos dias de hoje. O Alex está aqui de prova. Eu já comentei com vocês, em sala de aula, a gente fazendo a prova, a professora saiu. Quando a professora saiu, todo mundo começou a colar. Naquela época, para mim, foi um assombro aquilo. Não que hoje não seja, mas para mim, recém-convertido, tudo novo, vendo aquele bando de crente, pastores colando. Falei, meus irmãos, mas... Sabe aquele questionamento de um recém-convertido que você fica assim, estupefato? Você fala, irmãos, o que é isso? A resposta mais piedosa foi, rapaz, Jesus já morreu na cruz do Calvário, peca e se arrepende, pede perdão que ele vai te perdoar. Falei, meu Deus do céu. Olha aonde nós chegamos. E percebam por que Paulo está falando isso aqui, porque essa é a mais pura realidade. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que podem continuar pecando porque vão continuar recebendo graça de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é assim? Você tem feito isso? Se você tem feito isso, é tempo de arrependimento. Sabe por quê, irmãos? Olha os ditos das pessoas convencidas. É sempre assim. Quem é você para me julgar? A pessoa está no mais profundo pecado. Ela é exortada. Ela é questionada. Quem é você para me condenar? Ué, quem te constituiu como juiz para apontar o dedo para mim? Não, eu não aceito. Eu não aceito isso. Quantas vezes em demandas pastorais, em que chegam em determinadas situações esdrúxulas, que eu pude escutar e ver pessoas falando assim, mas quem são vocês para falar isso comigo? Quem é você para me apontar o dedo? Olha um outro argumento que é muito verdade no nosso meio. Ora, todo mundo faz isso. Quem é você para me acusar? Puxa, você está me acusando de uma coisa que todo mundo faz. Poxa, eu vou ser apedrejado agora, está todo mundo fazendo. Os irmãos da igreja fazem. As pessoas do mundo fazem. E eu que vou ser condenado agora? Essa é uma frase de um convencido. Por último, para você perceber como é que um convencido se parece tanto com um crente, ele fala assim, ó, eu oro a Deus e tenho certeza que Ele me perdoa. Eu oro a Deus e tenho certeza que Ele me perdoa. O cara está pecando, está errando, fazendo o mesmo pecado, se afunilando em toda imundície que só produz aversão da parte de Deus, nem sequer tenta sair dali. Depois de afrontar as pessoas que chamam ele a razão, ela a razão, ele fala assim, eu oro a Deus e tenho certeza que Deus me perdoa. Ô Senhor, me perdoa porque eu roubei. Pequei. Deus perdoa? Deus perdoa aquele que chega a Ele com o coração contrito e quebrantado, como diz lá o apóstolo João, lá na sua primeira carta. Agora, o arrependimento é uma consonância do perdão. O arrependimento é um passo daquele que está arrependido. Os atos contraditórios do que ele fazia. Ele acabou de roubar e pede perdão. Não passa 10 minutos, ele está roubando de novo. Não passa um dia, ele está roubando de novo. Está prostituindo de novo, está mentindo de novo,
está matando de novo. Esse é o eterno convencido. E é para essa pessoa que o Espírito Santo está comunicando essa palavra, está dizendo assim, abandona. Por quê? Porque a Bíblia traz consequências terríveis para essas pessoas. Mateus capítulo 17, do verso 19 ao verso 23, Mateus está escrevendo e apontando para os crentes. Mateus não está apontando para o mundo não, irmãos. Mateus está apontando para os crentes. Ao ponto que ele diz assim, que naqueles dias muitos dirão assim, Senhor, Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor. Ou seja, crente, é o falso profeta, é o eterno convencido, que se parecia crente, que falava como crente, que os sinais eram sinais de crente, que os sinais eram sinais de igreja, pregação, cura, profecias. Mas o Senhor fala assim, eu não te conheço, maldito, se afasta de mim. Está percebendo porque ser um eterno convencido é perigoso? 1 João capítulo 3, do verso 7 ao verso 9, João fala assim, ó, quem vive na prática do pecado não tem parte com Deus. Quem vive na prática do pecado não tem parte com Deus. Aí você percebe muito irmão, muito dito crente, que continua falando seus palavrões, que continua sendo iracundo, que continua sendo mentiroso, que continua pecando os mesmos pecados que ele pecava quando era do mundo e não para, é reiterado, continua do mesmo jeito, parece cada vez estar mais aperfeiçoado, cada vez melhor. Irmão, o apóstolo está dizendo que aquele que vive na prática do pecado, ele não tem parte com Deus. João capítulo 10, do verso 1 ao verso 4, Jesus chega para ali e diz assim, as minhas ovelhas me ouvem, e quando eu as chamo, elas me seguem. Aí é um momento que a gente fala assim, mas eu não consigo compreender, pastor, porque essas pessoas estão no nosso meio. Elas estão igual a nós, elas estão ouvindo as pregações, elas estão andando, elas estão comungando, elas estão louvando. Você vai entender no próximo texto, porque é Mateus 13, do 24 ao 30, que é a parábola do joio e do trigo. Vocês lembram dessa parábola? Essa parábola diz que o Senhor, um dono da terra, foi e plantou no seu campo o trigo, né? Aí ele foi descansar. Nesse período que ele foi descansar, o inimigo veio e lançou o joio. O decorrer da história diz que no outro dia, no outro momento, esse senhor chega junto com seus servos e descobrem que ali está cheio de praga, está cheio de joio. E os servos falam assim, meu senhor, permita-nos que nós viemos tirar dali o joio, porque senão vai estragar a plantação. Muito sábio aquele senhor falou assim, não, deixa crescer junto, porque se você tirar o joio agora, corre o risco de você tirar o trigo também. Agora olha o que é interessante. O joio recebe sol, como recebe o trigo. O joio recebe adubagem, como recebe o trigo. O joio recebe chuva, como recebe o trigo. O joio recebe sombra, como recebe o trigo. E é muito parecido, você não consegue distinguir. Mas aí o Senhor fala assim, vai chegar um tempo, que é o dia da colheita. E aí nós vamos tirar. O trigo vai para um lado e o joio vai para o outro. O eterno convencido é o joio. Ele recebe as palavras que o crente recebe. Ele recebe as bênçãos que o crente recebe. Ele está aqui participando das mesmas graças que o crente recebe. Ele tem as mesmas oportunidades que o crente recebe, mas ele prefere ficar escondido, escamoteado. Mas a parábola diz assim, o joio vai ser lançado no fogo para ser queimado e destruído. O trigo vai ser utilizado com uma perspectiva boa para a lavoura. Quem é você, meu irmão? Joio ou trigo? Quem é você dentro desse escopo? Um crente de verdade ou um eterno convencido? Não é sem motivo que Paulo está pregando e falando por 2 vezes o mesmo assunto e chegando para nós o mesmo assunto. Olha, de modo nenhum
Fique longe de mim viver para o pecado. Por quê? Porque eu estou morto para o pecado. Em Cristo não existem mais pulsões para eu entregar o pecado. E nem naquele meu quartinho escondido. Eu quero acender as luzes e pedir para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, faça uma limpeza completa nesse quartinho e limpe meu coração por completo, para que eu realmente, como um crente que vive para o Senhor, tenha uma vida agradável ao nome do meu Deus, porque Ele é o meu Senhor. E Paulo fala aqui no verso 17, verso 16, a quem nos dedicamos é a quem nós servimos. Olha aí o verso 16. O pecado para a morte. Olha que dureza, irmãos. Paulo está falando que aqueles que se dedicam ao pecado estão se direcionando para a morte. Se você está pecando, saiba, você está num caminho de morte. Mas Paulo diz aqui no verso 16, a obediência para a justiça. Posso dizer, a obediência para a vida. Sabe, irmãos, todos nós temos lutas contra o pecado. É interessante porque a Bíblia aqui, Paulo, na ilustração que Paulo fala assim, você está morto para o pecado. Aí você fala assim, pastor, mas eu não consigo entender como é que eu estou morto. Eu sinto o desejo, eu sinto vontade, eu sou tentado. O que Paulo está falando não é assim, que você morreu a tal ponto que você não está sentindo mais desejo de pecar. Ele está falando que agora o jugo do pecado não está mais sobre você. Ou seja, o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Prostre-se a Ele, irmãos, chame a Ele, clame por Ele. Coloque-se diante dele e fala, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Senhor, a minha carne ainda pulsa, o meu velho homem ainda grita, me afasta de mim mesmo, porque eu não quero pecar contra ti. Essa é uma das melhores ou uma das maiores orações que um crente pode fazer. Sabe, irmãos, eu me assusto. Eu tenho visto um pouquinho mais da internet esses dias. Tem um rapaz que está sendo muito recorrente na internet, eu acho que todos vocês devem conhecer pelo nome, que é o Pablo Marçal. Eu vejo muita gente criticando o Pablo Marçal, mas eu estou vendo uma coisa interessantíssima. O que o Pablo Marçal está fazendo hoje, não posso nem falar numericamente das igrejas que não estão fazendo, porque poderia ser até um exagero, mas é de 90% para cima. O Pablo Marçal tem uma frasezinha que ele fala assim, todos os dias antes de você se levantar da sua cama, ou quando você acordar, ore, faça as outras coisas, mas ore. Se você percorrer agora pelas igrejas evangélicas do Brasil inteiro e fora do Brasil, você vai encontrar cultos que começam às 10 horas e cultos que começam no fogo. Por quê? Porque já tem campanha, lista de requisições diante de Deus, campanha já começando do dia 31 para o dia 1º, porque Deus tem que dar, porque Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro e tal, e tal, e tal, e você vai ser um conquistador, você vai ser isso, você vai ser aquilo outro. E eu não estou dizendo que o escopo que o Pablo Marçal direciona para as pessoas não seja esse, porque esse é o foco dele, mas nós, igreja, nós não conseguimos ver igrejas, pastores que estão incentivando os seus membros, que estão incentivando as ovelhas de Jesus a buscarem ao Senhor de todo o coração, a buscarem o Senhor em oração, a se dedicarem uma vida pia ao Senhor. Aí nós encontramos uma pessoa dedicada ao comercial, que você, quando observa os seus seguidores, estou orando agora todo dia de manhã, estou começando a minha vida com oração, estou começando o meu dia com oração, e não é um nem dois. São centenas e milhares de pessoas. Tem alguma coisa errada, irmãos. A melhor oração que nós temos que fazer é essa. Senhor Jesus, me tira, Senhor. Me ajuda contra a força do pecado que ainda grita em mim. Me ajuda contra essas mazelas do antigo eu que morreu contigo na cruz do Calvário, para que eu possa viver para a glória do teu nome. Me dá forças para eu continuar nessa caminhada. Essa é uma das orações mais importantes que você tem que fazer ao Senhor Jesus. E muitos de nós não estamos fazendo. Paulo continua
Ele vai falar agora no verso 17, no verso 18, Paulo fala da transição do estado de pecado para práticas de vida justa. Ele fala assim: vocês viviam no pecado, vocês viviam em morte, mas agora vivos em Cristo, práticas e vida justa. Não tem motivos para aquele que se diz crente em Jesus não praticar atos de justiça. Por quê? Porque primeiro ele foi justificado. Depois ele está num profundo processo de santificação. E é o processo de santificação que o Espírito Santo vai condicionar as nossas palavras, as nossas atitudes e até a nossa inércia para que sejam santas. Porque nós temos que revelar Ele mesmo. Olha aí, verso 17 e verso 18, diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina, a forma de doutrina a que fostes entregues. Uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aqui tem 4 pontos que eu quero ver com vocês. Olha o verso 19 da Bíblia de vocês aí. Paulo fala assim: em tempos idos, vocês foram libertados da impureza e da maldade, que era condicionado para a maldade. Perdão, irmãos, volta para o verso 17. Verso 17. Paulo incentiva os irmãos aqui no verso 17 a serem gratos pela mudança de vida. Verso 17, mas graças a Deus, porque foi Deus, porque outrora vocês eram escravos do pecado. Nós temos que ser gratos a Deus, porque foi por causa dele que eu abandonei o pecado. E Paulo está falando assim: vocês, outrora, ontem, vocês estavam escravizados pelo pecado, vocês não conseguiam fazer nada. Vocês não conseguiam ter uma comunhão com a família de vocês, vocês não conseguiam ter uma comunhão com o próximo, vocês não conseguiam serem agradáveis a Deus. Por quê? Porque vocês eram escravos do pecado. Mas agora, porque Deus assim o quis, transportou vocês dessa realidade do dia de hoje e fez de vocês servos. Olha que interessante aí no verso 18, uma vez libertados. Aqui todo mundo crente? Todo mundo crê em Jesus? Todo mundo tem a vida transformada? Todo mundo passou pela justificação? Todo mundo teve a vida transformada? Ok? Todos livres do pecado? Agora Paulo fala assim: uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você saiu da escravidão do pecado e agora tem um Senhor chamado Jesus Cristo, que justificou você e está te conduzindo para ter atos justos. Sabe qual é o primeiro lugar que você encontra justiça de Deus e justificação explícita? É dentro de casa. O cônjuge é o primeiro a sentir o impacto. Por quê? Porque em casa não tem como você disfarçar o que você é de verdade. É só um psicopata para fazer isso, quando ele tem a intenção de disfarçar até dentro de casa. Mas o cônjuge, a família, é o primeiro a sentir esse impacto. Ele percebe que aquele que era mentiroso já deixa de ser mentiroso. Ele está lutando para não mentir mais. Aquele que era grosseiro, grosseira, agora ele luta para ser afável, tranquilo, educado. Para ser uma pessoa que cuida, não uma pessoa que destrói. Aquela pessoa que dentro de casa era desonesta, ela começa a mudar as suas práticas. Aquela pessoa que era avarenta, deixa de ser. É dentro de casa. Como é que você está sendo dentro da sua casa, hein, irmão? Como é que você está sendo com sua família? Seus filhos são os primeiros a receber o impacto. O baque é muito forte. Aquele pai que era violento e grosseiro não é mais. Porque agora são atos de justiça. Não existe justiça, não há violência contra os filhos. Aquele que era adúltero, aquela que era adúltera, já não é mais. Porque adultério não é ato de justiça. Vós fostes escravos do pecado, mas graças a Deus agora vocês são servos de Cristo e vivem em práticas de justiça.
Sabe o que me assusta diante de um texto desse, irmão Juraci? As estatísticas mostram que o Brasil cresce exponencialmente como o país mais cristão do mundo. Nas estatísticas de educação, nós estamos nos últimos lugares. Nas estatísticas de cuidado com o pobre, nós somos os piores. E em termos de moralidade, a gente não precisa nem cogitar. Aí permitam-me perguntar para vocês, e essa pergunta serve para mim também. Será que esse país deve ser justamente considerado um país cristão? Um país que representa e que serve a Jesus Cristo? Será? Como? Quanto mais crentes tem nesse país, pior fica. Olha a representação do Congresso Nacional. Olha a representação dos outros poderes. Irmãos, você não vê atos de justiça. Você não vê humildade. Você não vê simplicidade. Você não vê humanidade. Como é que dizemos que esse país é um país de crentes? O número de aborto cresce aceleradamente. O número de suicídios cresce desastrosamente. O número de inadimplência cresce incalculavelmente. Como que podemos dizer que isso é um país de crente? A promiscuidade, as gravidez fora de casamento, os adultérios, os divórcios, a violência dentro de casa é assustadora. Como que um país desse pode dizer que é um país que serve a Jesus? Ou o país está todo errado e a Bíblia está certa, ou a Bíblia está certa, ou a Bíblia está errada e o país está correto. E aí eu quero transpassar a pergunta para vocês. Como que vocês têm feito para que numericamente isso seja diferente? Como é que está sendo o relacionamento de vocês em casa? Como é que está sendo o cuidado com os filhos de vocês? Como é que está a questão da inadimplência? Como é que está a questão da honestidade, da violência? Se somos servos de Jesus, devemos exemplificar Jesus em tudo, em tudo. Verso 19 ao verso 22, Paulo agora vai tratar dizendo que tudo o que ele falou, agora em práticas de vida. Ou seja, tudo que foi falado agora vai ter que ser exemplificado com atos de vida. Vamos ler do verso 19 ao verso 22? Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É como se Paulo estivesse dizendo assim, tudo que eu falei para vocês, está vendo aí? Agora, pela certeza da vida que vocês têm em Cristo, transforme isso em atos de vida. Olha o que Paulo fala aqui no verso 19, da impureza e da maldade para a maldade. Paulo está dizendo assim, ó, do que vocês fizeram que era impuro, e do que vocês fizeram do que era mal, vocês só plantaram mal e só colheram mal. Vocês viveram para isso. Para mais nada. O perverso vive para isso. Tem um ditado que fala assim, quem planta vento, colhe tempestade.
Não tem como, o extremo, né? Não tem como você plantar arroz e querer colher feijão. Não tem como você plantar batatas e colher melancia. Você plantou o mal, você vai colher o mal. Isso é a tônica na vida de todo mundo. É por isso que quando você olha para as maldades e perversidades que estão acontecendo hoje, tanto para aqueles que estão dentro da justiça, que se fazem justiça, que se fazem poder, e daqueles que não se fazem, irmãos, eles estão plantando o mal para colher o mal. É inevitável. E nós estamos aqui no meio. O que isso significa? Significa que os nossos olhos, daqui a poucos dias, vão continuar vendo muitos males. Muitos males. Sabe por que o eterno convencido ele tem que deixar essa prática? Porque ele tem que deixar de fazer o mal, irmão. Nós temos muitos pais aqui no meio. Sabe, irmão, quando você é eterno convencido e você é pai, você arrebenta com seu filho. Você ensina coisas muito ruins para o seu filho. A hora da colheita vai chegar. Aí é a hora da colheita, é a hora que seu filho vai ter que, por tudo que ele aprendeu e por tudo que ele está praticando com você de forma agora melhor, mais experiente, mais habilitado, vai padecer porque você fez muita coisa ruim para ele. Aí você percebe por que tem muita casa em que os filhos estão passando por diversas tormentas. Aí você percebe por que tem muita casa onde filhos estão sofrendo muito, mas porque estão fazendo as mesmas coisas que os pais faziam. É fotocópia, é uma xerox. Abandone, irmãos. Clama ao Senhor. Grita a Ele, fala: Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Me tira desse precipício eterno. Tira minha família desse lugar. Tira minha casa desse ambiente. Isso é doentio. Em aconselhamento eu encontro muitas famílias que passam por isso, em que o filho encontrou na pessoa do pai e na beleza da vida fácil, da vida plural, de muitos relacionamentos, o gosto e o prazer, porque isso comunicava as mesmas coisas que tem no mundo. Aí começa a crescer uma criança promíscua, plural, e você percebe que nos relacionamentos dela lá na frente ela não consegue manter fidelidade, ela não consegue fazer raiz, ela não consegue ser profunda, ela é sempre superficial, porque ela aprendeu uma característica de um eterno convencido. E quando você pratica esses atos, a sua família é rasa, é superficial, é frígida. Irmãos, abandonemos isso, porque quem planta mal vai colher o mal. Agora aqui no verso 19, Paulo continua e diz assim: aqueles que estão na prática da justiça é para a santificação. Aquilo que você fazia para o mal, agora você vai fazer em atos de justiça para a santificação. A sua justiça, os seus atos de justiça, suas palavras de justiça, direcionados pelo Espírito Santo na sua vida, corroborar para a santificação sua e de uma visão, pelo menos uma visão plenária das pessoas, de uma contemplação de justiça e santidade. Irmãos, como nós precisamos de pessoas justas no nosso meio. Como esse país precisa de pessoas retas e serenas. Pessoas simples, pessoas que façam bem, pessoas humanas, pessoas que queiram o bem dos outros e façam o bem para os outros. Como nós precisamos de crentes cheios do Espírito Santo, que estejam dispostos a orar pelos outros, a fazer caridade, a pregar o Evangelho. Eu não sei se sou só eu, mas se vocês concordam comigo, ou se sou eu que só fico dentro de um local trancafiado o tempo inteiro, mas há tempos idos, nós vimos pessoas pregando nas paradas de ônibus. Tempos atrás eu encontrava algumas pessoas vestidas de roupinha social, uma gravatinha e pregando o Evangelho. Olha, se vocês não se converterem, vocês vão se perder. Se vocês não aceitarem Jesus, vocês vão para o inferno. Se vocês isso, se vocês não aquilo. Jesus morreu lá na cruz do Calvário para salvar a vida de vocês. Jesus transforma, Jesus tem poder para transformar a vida de pessoas. Nós víamos isso. Nós víamos crentes que andavam com a bibliazinha assim, aquele folhetim, e que entregavam o folhetim para as pessoas. Olha, Jesus chama, Jesus vai transformar a sua vida. Olha, Jesus quer mudar a história da sua vida. Hoje nós não estamos vendo isso mais. Ou sou só eu que estou trancafiado no local que não estou vendo isso?
Simplesmente parece que a evangelização está cessando no nosso meio. Isso é assustador. Isso é assustador. Os crentes têm que clamar o nome do Senhor nas praças. A pregação sobre o juízo, a pregação sobre o arrependimento, a pregação sobre os pecados devem ser continuadas no meio das esquinas, nas praças, nos shoppings. Mas pastor, hoje tem retaliação. Meu irmão é evangelista e missionário, a única coisa que ele não tem medo é de retaliação. Diz um grande avivalista que voltou para casa triste porque só tinha levado ovadas e tomatadas. Porque o normal dele era apanhar, era quase ser apedrejado, correr perigo mesmo de morte, mas levar ovada e tomatada, isso aí não me... Parece que eu não estou nem mais pregando o evangelho. Aí você olha para os dias de hoje, as pessoas estão com medo, eu estou com medo, eu posso ser presa. Um avivalista fala assim, se eu for preso, o presídio inteiro vai se converter. Porque eu vou chegar lá e eu vou pregar o evangelho. Se me colocarem em qualquer local, eu vou continuar pregando o evangelho. E é engraçado, quando você olha para pessoas assim, você percebe que realmente a vida deles era dessa forma. Nós estávamos lá na BCB e havia um pastor falando sobre um missionário. Acho que ele tinha 16 ou 18 anos, foi para um local e foi preso lá. E eles, para chegar ao extremo do mal contra essa pessoa, eles ficavam furando com agulha entre a unha, embaixo da unha dele, né? E falava assim para ele, nega Jesus, nega Jesus. Isso passou por muito tempo. Diz no testemunho que esse irmão estava com as mãos todas arrebentadas. Aí entraram em contato com os pais dele para mostrar o que estavam fazendo com ele, para ver se o clamor dos pais dele ia fazer com que ele mudasse, pela vergonha, né? Porque pela dor já não estava tendo jeito. E os pais dele falaram assim, meu filho escolheu ser crente e pregar o evangelho. Isso parte o nosso coração, mas ao mesmo tempo nos alegra, porque nós sabemos que no nosso filho está se cumprindo a palavra de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Cristo habita no nosso coração, não tem nenhuma retaliação que nos traga temor. Sabe por quê? Vai estar se cumprindo a palavra em nós. Se nós praticávamos o mal, façamos o bem agora. Façamos o bem, procuramos o bem. Por quê? Porque isso glorifica o nome do Senhor. Será que é difícil fazer o bem? Para vocês que foram convertidos, que foram chamados, foram justificados, será que é difícil? Irmãos, quem direciona a vida de vocês é o Santo Espírito. Sigam fazendo o bem. Verso 20, Paulo fala que os escravos do pecado são isentos da justiça. Olha aí o verso 20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. O que Paulo está falando aqui é que não é que Deus está requerendo que essas pessoas façam atos justos, é porque eles estavam mortos. Um morto não consegue fazer atos de justiça. Ele não consegue glorificar a Deus no completo. Você percebe que muita pessoa vive fazendo bem aí pelo mundo afora e é ímpio. Mas quando você conversa com essa pessoa e vai descobrir por que ele está fazendo isso, ele tem um monte de justificativa. Porque eu estou oferecendo para o santo fulano de tal, estou oferecendo para minha família, porque meu pai queria que eu fizesse, por causa disso, por causa daquilo outro. É só você olhar para Paulo. Paulo estava avassalando a igreja. E para ele estava fazendo bem. Não é ato de justiça. Por quê? Porque não dá conta. O ímpio não dá conta de glorificar a Deus fazendo o que é correto. Por quê? Porque não é próprio dele. Por isso que ele está desassociado e desobrigado de fazer o ato de justiça. Mas nós não. Verso 21. Quais resultados vocês tiveram do passado pecaminoso? Esse é o questionamento. E aí Paulo abre uma tríade. Olha o verso 21 aí. Naquele tempo, que resultados colhestes? Olha a pergunta que Paulo faz para essa igreja. Esse tempo que vocês tiveram como ímpios, que vocês viveram em impiedade desse mundo, o que vocês escolheram? Ou seja, qual foi o resultado? Aí a resposta vem, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte.
Eu posso dizer que pecado, vergonha e morte andam juntos. Pecado, vergonha e morte andam juntos. Quando você persistir no seu caminho de pecado, lembre-se, ele tem que ficar oculto porque ele é vergonhoso. E se você não abandonar essa prática do pecado, você vai alcançar a segunda morte. Dali você nunca mais vai sair. Pecado, vergonha e morte. Paulo está falando, o que vocês escolheram? Olhem para nós tempos atrás. Olhem para as nossas vidas antes de Cristo. O que nós fazíamos? Pecado. Tem atos que nós fizemos lá atrás que sequer falar temos coragem. De tão vergonhoso que é. Só que nós chegamos num grau de moralidade no Brasil no dia de hoje, parece que é orgulhoso falar dos pecados. Igreja evangélica virou uma febre, né? O tal do testemunho. Um dia eu estava conversando com um irmão, esse irmão, além de ter pecado, ele pecou mentindo. Ele falou assim, pastor, rapaz, mas minha vida era de pecado, pastor do céu, rapaz, mas eu pecava demais, pastor, para o senhor ter ideia, Deus me livrou e hoje eu agradeço demais, para o senhor ter ideia, eu saía com a mulher todos os dias, e nos finais de semana era 3 ou 4 por cada final de semana, na sexta era 3, sábado 3, domingo era 3 ou 4, e esse irmão falando, eu falei, esse irmão é desavergonhado, porque ele já está falando essas coisas, né, e falando com detalhes. Eu comecei a fazer um simples cálculo de cabeça. Vamos colocar de segunda a sexta. Já são 5. 4 vezes 3, 12. Com 5, 17. Multiplicado por 4, quantas aventuras esse homem tinha no mês? Não, pastor, e essa era na minha época mais improdutiva. Quando? Falei, rapaz, mas Deus te livrou mesmo, hein, irmão? Deus foi bom mesmo. Nós chegamos num grau de moralidade dos dias de hoje, que as pessoas contam testemunho mentindo. Olha que desgraça. Eles contam testemunho de uma libertação mentindo. Aí você fala assim, Deus te libertou da promiscuidade e da prostituição, mas não te libertou da mentira. Não teve muita alteração no seu caso. Irmãos, nós fomos chamados para ser santos. Entenda isso? Nós fomos chamados para ser santos. O pecado que gera vergonha e gera morte, não é mais nossa realidade. Por quê? Porque Paulo agora no verso 22, ele traz a mesma perspectiva de uma forma diferente. Os resultados na vida daqueles que foram transformados. Aí a lógica é, justificados, capacitados a dar frutos para a santificação e caminho para a vida eterna. Olha o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, justifica. E o processo de santificação é, cada dia são atos mais transformados. Cada dia são passos mais diferentes. Cada dia são palavras mais novas. Cada dia é um desejo mais próximo do Senhor Deus. Por quê? Porque a caminhada dessa pessoa é para a vida eterna. Pergunte para você mesmo, irmão. Faça uma análise de como você está vivendo. Você está sendo melhor a cada dia? Você está desejando melhor a cada dia? Os seus atos, as suas palavras, estão trazendo glória ao nome de Deus? Se isso for uma verdade, é uma boa manifestação, é uma boa realidade que você é um crente em Jesus. E o verso 23 simplesmente é o resumo de tudo que Paulo falou no capítulo 6. Ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que nosso bom Deus capacite vocês, como nosso bom Deus capacitou aquela igreja lá em Roma, e como nosso bom Deus tem capacitado crentes no percorrer da história todinha, para que esses crentes vivam em santidade, porque aqueles que vivem em santidades e que foram chamados vão ir para a vida eterna, mas aqueles que vivem no pecado estão destinados à perdição. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar?
Senhor Deus, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, Senhor, por Tua palavra. Te agradecemos porque aprendemos mais de Ti, Senhor. Vimos que a nossa realidade, Senhor, uma realidade de pessoas que lutam contra o mal, lutam contra o pecado, é uma realidade que o Senhor mesmo está nos impulsionando para tal. Dai-nos força, Pai, dai-nos graça, para que nós possamos viver, Senhor, para a glória do Teu nome. Afasta-nos de nós mesmos, Senhor, e afasta-nos dessa imagem de sermos crentes convencidos, de sermos crentes nominais, de sermos crentes que só fazem as coisas para serem parecidos com os outros, mas que nós sejamos crentes cheios do Teu Espírito Santo. Que o único que seja reconhecido e visto nas nossas vidas seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém.